Vamos agora para mais um caso onde, poxa, que história legal, mas a produção a mimir, com Dekin no Mogura. E aqui a gente tem o nosso Mogura, né, que ele é um espírito ou alguma coisa do tipo de alguém que já viveu há muito tempo na Terra, e ele tem uma lanterna que ele coleta fragmentos de outros espíritos para ele poder usar como um combustível, basicamente, né? E ele acaba sendo conhecido pelo Kuriaki e a Yaeko, que são dois estudantes que estudam na faculdade, maior de idade e tal. E eles acabam vendo e interagindo com certos eventos sobrenaturais, e o Mogura tem algumas experiências sobre isso e acaba ajudando eles, dependendo da situação, para também coletar esses fragmentos de alma para ele continuar tentando sobreviver. Porque a vida dele é uma merda. Ele é pobre, tudo fodido, já vive há alguns séculos, talvez, eu acho que passa de séculos, inclusive. E ele tá tentando sobreviver pra em algum momento da vida dele ele conseguir, de fato, ir pro mundo que ele tem que ir, né? Se desprender da Terra ou algo do tipo. Ele tá um tempo aí tentando sobreviver nessa vida fodida. E é muito legal que ele critica, inclusive, toda essa questão fodida da vida dele e fala, porra, a sociedade é uma merda, né? Por causa disso, daquilo. É o nosso querido fudido pela sociedade por tanto tempo que já viu muita coisa ruim na sociedade, né? Inclusive, questão de guerra. Ele aborda uns temas muito interessantes, porque o Mogura é um personagem pessimista e fudido, mas é um personagem super interessante, porque ele é muito racional a tudo que acontece. Ele é meio desmotivado, meio pessimista, mas é um personagem que geralmente dá um choque de realidade em todo mundo. Ele geralmente fala, não é bem assim que funciona, acho legal você ser otimista, mas quando a realidade bate, a coisa é complicada. Porque muito desses eventos que ocorrem em volta dele, que envolvem algo sobrenatural, geralmente são alguns aspectos complicados que envolvem alguma coisa moral, alguém que fez alguma cagada, alguma coisa que vem de uma situação ruim de algum ser humano que ou acabou virando espírito possessor ou que envolve algo que está sendo construído ali. Por exemplo, que eu acho super legal, tem um evento em específico que ele mostra o espírito obsessor de uma garota que quer rebentar o seu padrasto, eu acho que era padrasto, era alguém da família, né? E ela tem esse negócio de vingança tão forte que você, no final do dia, fica muito triste. Entende a situação dela, concorda um pouco, porque, pô, o cara é escroto pra caralho, né? Mas você fala, puxa, é muito triste você pagar o preço de uma vingança, já que você, né, já virou um espírito mesmo, e lidar com as consequências disso. Você fala, poxa, é triste, mas a regra é essa. É triste, mas a situação não vai se beneficiar porque você tá se vingando. E o Mogura é muito bom em fazer isso, né? O anime ele é muito bom em abordar determinados detalhes de personagem, situações históricas, mitológicas. Ele é muito plural em tudo que ele tá agregando ali. Tem vários personagens que vão agregando cada vez mais contextos a alguns eventos específicos, ou até mesmo ao grupo de personagens que eventualmente vai crescendo aos poucos, né? O Mogura ele vai conhecendo mais pessoas com mais habilidades, com mais problemas, com mais facetas que ajudam até a dar mais pluralidade em alguns eventos que eles vivem. O evento final da ilha, que é da Yaeko, onde vão conhecer a família dela e tal, ele sintetiza muito isso, sabe? Você vê todos os personagens que foram agrupados no grupo principal agindo de determinadas formas, e isso ajudando a dar mais andamento para a narrativa e aumentando as possibilidades ali do como eles vão articular tudo isso. E é muito interessante quando você vê que no começo Mogura é muito sobre uma conversa do Mogura usando os dois de apoio pra fazer monólogo. São monólogos super interessantes, mas ainda o episódio... O final do primeiro episódio pra
virada do segundo episódio, né? Acho que até metade do segundo episódio, é basicamente o monólogo do Mogura enchendo a porra do saco dos dois protagonistas que conheceram ele. E é muito legal. É muito legal ver a conversa dele. Porque, de novo, é um choque de realidade pra dois jovens adultos que estão vendo um cara que já viveu há muito tempo e ele descascando o problema em cima deles. É muito interessante, sabe? É muito bacana. E voltamos a um dos problemas em questão que não faz Deki no Mogura ser uma obra mais legal, até mais assistível. A produção nela pega bem fraco, cara. Tem problemas meio esquisitos, porque ele já tem uma estética muito própria de personagens com cabeções, ele sempre querer brincar com um pouco da coloração, jogar sempre muito por um tom azul, fazer personagens com texturas mais manchadas, isso também se transmuta nos cenários, é uma ideia legal visualmente, ele tem uma estética meio própria, porém ele não faz nada com isso, sabe? Não é como o Dark Gathering, por exemplo, que utiliza até uma forma mais apática de construção de personagem, né, de visuais em si, e ele subverte pra alguma coisa que não, geralmente são filtros mais secos, são montagens de cena com nada muito expressivo. O próprio Mogura, ele é um personagem quase inexpressivo, e isso não ajuda a criar cenas um pouco mais interessantes, ou até mesmo usar essa inexpressividade dele para invocar outros sentimentos em cena, como, sei lá, até apatia, ou até mesmo uma morbidade, dependendo da situação. Então, carece bastante de direção, carece bastante de storyboard, carece bastante de composição de série, de ritmo, no caso. A composição de série até que é boa, o texto funciona muito bem, mas alguns episódios são mais longos, dependendo da situação da produção, e alguns episódios acabam passando super rápido porque o texto é tão interessante que flui muito bem, a conversa é muito boa, o anime te lota de texto e muitas das vezes você não sente, porque é um bom texto, porque é uma boa história, é uma boa conversa que geralmente é feita. Porém, de novo, ele poderia ser muito mais inventivo, muito mais interessante se ele tivesse mais perspectiva para trabalhar isso. Por exemplo, o Hanako-kun, ele é um bom anime similar aos temas, similar à proposta visual, que poderia ser um apoio aqui pra Mogura se ele fizesse uma coisa parecida, ou Dark Gathering, ou outros animes que são mais inventivos para trabalhar questões de sessões de muito texto, ou sobrenatural, e infelizmente isso é bem pouco pra Mogura. Assim como trilha sonora também é quase inexistente, é um anime que em essência, ele se apoia muito porque o texto é muito bom. Tirando isso, não sobra quase nada pra ele. E texto no sentido amplo, porque personagem é muito bom, as histórias são muito boas, os debates são legais, as reflexões são ótimas, os temas são legais, mas, de novo, não sobra muita coisa pra produção. Infelizmente, a produção acaba falhando bastante, né, pra fazer o anime ser muito mais legal. No final do dia, e mesmo ainda com esse problema de produção, ele é muito interessante. Se você gosta de animes de mistérios, que trabalham bastante com o sobrenatural, que trabalham boas críticas sociais, ou algumas choradeiras do Mogura sobre tudo isso, que fazem muito sentido. Eu acho que tem muitas reflexões, por exemplo, de guerra que ele faz, que é muito interessante, de mostrar essas mazelas e como não é legal você participar de uma, os problemas gerados, inclusive, sobre uma guerra, e até, sei lá, caraca, mano, olha esse sistema de como a sociedade se moldou depois da quantidade bizarra de conflito, isso não mudou nada, só piorou toda a situação. Ele é um cara muito resmungão, que faz algumas reflexões muito legais, vale a pena de assistir. Eu acabo ficando com um 7 pra ele. E foi uma boa experiência, cara. Foi uma boa experiência. Não sei se vai ter continuação, mas se tiver, que tenha uma produção melhor, que eu duvido muito que vai acontecer, mas, né, custa nada sonhar. Deixa eu ser um pouco mais otimista do que o Mogura.